Alfredo Soares! Soy el fuego que Vamos dar um vai que R pro Alfredo? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai que R! Show de bola, Alfredo. Primeiramente aí. Deixa eu te contar uma coisa que eu acho que nem você sabe. Mas o Bora Vender era uma hashtag num grupo de Facebook. E aí eu lembro de ver, cara, na época de Facebook, de fanpage, que foi a época que a gente se conheceu. E aí eu vi um evento do QR, a galera fazendo tatuagem e tal. E aí, pô, você falando do movimento, né? E foi inspirado em você que a gente transformou o Bora Vender no movimento aí, ó. Que irado, sabia Só disso, não vai me cobrar, mas eu te devo essa. Que irado, bicho, que irado. Alfredão, todo mundo aqui já te conhece, mas eu queria que você fizesse uma rápida apresentação aí do Alfredo, cara. E principalmente agora que você vai ser pai, né? O Alfredo vai ser pai agora. E eu vou começar a falar o seguinte. Bicho, no cenário atual, eu fiz aqui minha cola. Usou o chat GPT. Mas foi mesmo, você sabe. Vamos lá. No cenário atual, o que você vê como o maior erro das empresas na hora de escalar suas vendas? Acho que o maior erro que eu... É difícil falar assim o maior erro, né? Mas eu acho que tem um erro comum que a gente, como empreendedor, comete, que é achar que vendas é só dinheiro. E aí a gente acaba fazendo a nossa estratégia não ser uma estratégia. A nossa estratégia é seguir o dinheiro. Então, porra, tem dinheiro, eu estou indo para lá. E aí você tem menos controle do teu futuro, né? Tem um livro que a gente fez um trabalho na Vetex muito legal, que é As 3 Leis do Desempenho, que ele fala isso. Ele fala, cara, eu até fiz um conteúdo sobre isso no meu Instagram. Existe o futuro previsível e o futuro extraordinário. O futuro previsível, o improvável, né? O futuro previsível é, cara, se você continuar fazendo tudo direitinho, sendo consistente, você sabe onde você vai chegar. Você sabe. Vocês sabem, se você atender tantos clientes por mês, se você conseguir marcar tantas reuniões, se você fizer tantas visitas, você sabe onde vocês vão chegar. E a maioria de vocês vai fazer exatamente isso por 10, 20, 30 anos. E vai ter uma vida legal, vai conquistar as coisas, vai ter sucesso. Mas 1% de quem está aqui vai fazer algo muito diferente, vai se jogar no desconforto quando tiver no conforto. Ou seja, porra, dominei, fiz isso, já sei fazer, tá. E agora? É muito difícil, galera, para a gente como empreendedor, como ser humano, você criar uma estrutura, criar uma empresa, uma governança, tal, e você se meter numa coisa nova. Só que são essas coisas novas que você faz, quebrando as regras, que são as suas alavancas, são as suas avenidas de crescimento. Então, eu acho que o grande erro das empresas, quando a gente pode falar de vendas, é associar muito que venda é dinheiro e criar uma estratégia que siga o dinheiro. Então, assim, você não assume o controle de onde você quer chegar. Você vai chegar aonde o dinheiro estiver. E aí você vai seguindo o dinheiro. E é difícil ter algo muito extraordinário, inovação, disrupção, se você for no lugar onde está o dinheiro. Porque onde está o dinheiro é normal. Já tem muita gente. Então, quando a gente fez o G4, aterrissando para um paralelo real para a turma entender, cara, quantos infoprodutores tinham, quantas empresas de conteúdo tinham, quantos caras já tinham que eram muito maior que a gente. A gente começou o G4, já tinha gente ali, eu lembro, na época, chegando a 100 milhões de reais de faturamento por ano. Né? O G4 hoje, esse ano, vai fazer 500 milhões, ou seja, a gente, esse ano passado, já provavelmente se tornou líder do mercado. Mas esse ano, provavelmente, a gente se torna líder do mercado. E o mais importante não é os 500 milhões, o mais importante é como a gente chegou nos 500 milhões. Né? O mix de mentores, que hoje são 90 mentores, a questão de produto que a gente hoje tem em diversas áreas, a questão de tecnologia do software que a gente criou, que só o software esse ano vai fazer 40 milhões. Então,
usar vendas como uma ferramenta de onde você está para onde você quer chegar. E não só vender. Acho que essa talvez seja uma coisa que eu vejo bastante. E legal o que o Alfredo falou, e está muito conectado com o que a gente tem conversado. Não são os 500 milhões, mas como você chegou. Então, a consciência sua do processo, o que você fez, as atividades que você fez para chegar naquele resultado. É em cima disso que você trabalha e que você olha. Tem até uma frase que eu tenho falado muito esse ano, que é, o Brasil é um país do empreendedor, mas está na hora da gente ser um país do gestor. Né? O empreendedor, ele vai na raça, ele vai na vontade, ele vai na disposição, ele vai. E, brasileiro, qual é a frase do brasileiro? O brasileiro não desiste nunca. Então, a gente é empreendedor por natureza, a gente é raçudo, a gente vai para cima, tirando o futebol. Né? A gente vai para cima, a gente aguenta, a gente vai, pá. Mas está na hora da gente ser mais gestor também. Está na hora da gente assumir mais o controle, da gente ter mais método, ter mais disciplina, ter mais playbook, com tudo. Com investimento, com dinheiro, com uma série de coisas, para a gente ser mais intencional. Né? E é isso que o mercado avalia. Quando, eu já participei de IPO da Vetex e tal, essas coisas, o mercado para pagar 4 bilhões de dólares numa empresa, ele está pagando óbvio, o potencial de mercado daquela empresa, o time, a cultura daquela empresa e a capacidade que aquela empresa tem de declarar um futuro e ir para cima. É aquela confiança que o cara fala, isso aqui vai faturar tanto, isso aqui vai chegar tanto, então vale isso. Então a gente tem que trazer isso para a nossa vida pessoal, a gente tem que começar a tomar mais decisão de futuro. Né? Acho que isso é uma coisa importante. Ser mais intencional no que faz, né? Legal. Vender é ouvir ou falar? Isso é muito maravilhoso, essas perguntas são muito maravilhosas. ChatGPT é foda, mano. Ele é foda, ele é traiçoeiro. Vender é psicologia e matemática. É a capacidade que você tem. A venda começa na tua capacidade de observação. Antes de você fazer a pergunta, o que você reparou do teu cliente? O que você estudou? Hoje a internet permite a gente estudar o nosso cliente antes do atendimento. O que esse cara gosta? Para onde ele viaja? O que é o tipo de conteúdo? Mas esse é low profile, mas às vezes ele tem um LinkedIn. Então hoje, você não jogar no chat GPT, você não jogar no Google, você não entrar no YouTube, entrar no site do cliente, você não buscar contexto, é braço curto. Então, primeira coisa de vender é observar. É a capacidade que cada um aqui tem de observar. E aí, baseado com o repertório de conhecimento que vocês têm, e é por isso que vocês estão aqui, é por isso que vocês fazem a mentoria do Gui, é por isso que vocês... Para quê? Não é para cagar regra, não é para vocês fazerem igual o Gui faz, é para vocês aumentarem o repertório de ferramentas de conhecimento de vocês, porque a informação para cada um de vocês está entrando de uma forma diferente. Baseado na tua experiência, na tua cultura, nas suas crenças, tudo que o Gui está falando, cada um está aprendendo de uma forma diferente. Então, por isso que o nosso objetivo, como profissional de alta performance, não é ficar copiando o framework, é consumir informação para transformar em conhecimento, e aí aquilo ali vai fazer as informações e as nossas atitudes mudarem e ter mais resultado. Essa é a verdade. Então, quando eu falo na aula, quando eu estou indo em curso, em palestra, por isso que eu cheguei, que é a primeira coisa que eu fiz. Sentei aqui na frente, vou ficar no camarim. Camarim é o caralho. Se eu vou ficar 40 minutos ouvindo o Gui é um cara bom, eu gosto do conteúdo dele, ele me ajuda a 10, o Gui me conheceu, nem te vender a X-Tech que eu tinha vendido. Vou ouvir ele. Já vendi, peguei um insight ali do que ele falou, falei, isso aqui melhora o meu conteúdo da aula. Isso aqui é verdade. Então, é você ser obcecado não por consumir conhecimento, mas por transformar conhecimento em habilidade, em prática. Então, eu estou sempre fazendo esse exercício. Então, observação. Depois da observação, óbvio, um grande vendedor, ele vai ter que treinar uma habilidade de fazer perguntas inteligentes. Ele vai precisar. Por quê? Porque ele tem que extrair informação. Para quê? Para ele falar com coerência. Então anota aí, o vendedor ele tem que falar com coerência.
Você está falando com o teu cliente uma coisa coerente, ou você está falando sobre o produto, você está falando sobre você, tem que criar coerência no que você está falando. Por quê? Porque no final é sobre conectar o cara. Eu estou conectando o cara, eu vi você dando o exemplo da casa, da cobertura, né? Aconteceu isso comigo. Então, o vendedor, quando estava me vendendo agora o imóvel que eu comprei, não era uma questão de casa ou cobertura. Era uma questão dele me educar, dele falar, se você comprar cobertura, esses são os benefícios e esses são os malefícios. Se você for para casa, isso aqui. Aí eu estava para casa. A casa era mais cara, era 20 milhões, cobertura era 10. Aí ele virou para mim e falou assim, você viaja muito com palestra. Olha que loucura. Você viaja muito com palestra. Eu acho que a sua esposa vai se sentir mais segura na cobertura. Quando ele trouxe um ponto para mim que era inconsciente, e ele deu consciência àquele ponto, ele me ganhou. Eu falei, ele não está tentando me entubar o imóvel mais caro. Ele está querendo realmente me dar a melhor solução. Ali ele já me venceu. Esse mesmo cara hoje, ele já me vendeu 6 imóveis. O Diogo, da GDX. Aí, a casa de campo... Aí, o que acontece? Que é o que o Gui estava falando. O corretor, ele pode ser 2 coisas, galera. Vocês podem ser corretor ou vocês podem ser consultor de investimento. O consultor de investimento é tu entender o teu cliente. O cliente de um corretor, ele é cliente e ele é canal de venda. Por quê? Porque ele pode te indicar para outras pessoas. Então esse cara virou para mim e falou assim, Fredo, você vai, olha que loucura. Cara, você está no processo de engravidar. Ele mandou uma mensagem, você está no processo de engravidar. Você precisa arrumar um refúgio a 1 hora de São Paulo. Confie em mim. Isso vai fazer bem para sua família, para o seu filho e tal. Ele plantou na minha cabeça um desejo que eu não tinha. Comecei a olhar para aquela porra. Comentei com a minha esposa. Amor, o que você acha da gente começar? A gente vai engravidar no próximo ano. O que você acha da gente começar a ver um lugar para a gente poder fugir na sexta-feira depois do almoço, para a gente final de semana estar mais perto da natureza, para a criança ficar, né? São Paulo é muito fechado, mal ou bem a gente tem uma vida pública, então, tem uma série de questões de segurança. Aí ela falou, amor, vamos começar a ir para os hotéis. Aí começamos a ir para o hotel para ver os condomínios. Definimos o condomínio que a gente gostava. Olha que corretor safado. Pensando agora. Safado. Aí, bom pra caralho. Bom. E depois eu vou contar o desdobramento de tudo isso. Temos tempo, né? Vocês querem a história? Querem, né? Tá igual o Jô Soares essa porra. E aí, cara, ele virou pra mim e falou assim, cara, olha que loucura. Achei um imóvel que é o seu número. Aí eu falei, tu achou que é uma permuta? O cara vai trocar por curso? Aí ele falou assim, rapaz, esquece quanto custa. Olha que filha da puta. O imóvel vai te custar 15 mil reais por mês. Se você não for, 15 mil reais por mês. 15 mil reais por mês são 3 diárias do hotel que você fica. Olha ele construindo um racional na minha cabeça diferente. Por quê? Porque ele sabe que eu sou... O rico hoje tem vários perfis de rico. Eu sou o rico do outlet. Eu fico mais prazer em ir no outlet e achar um casaco do meu tamanho do que ir na loja tomar um café e ser atendido VIP. É o meu tio, eu gosto de fazer bom negócio, eu vibro pelo bom negócio. Ele foi por esse lado, ele falou, olha quanto é o custo mensal. Eu falei, interessante, todos meus amigos que têm casa no condomínio gastam 30, 40 mil. Ele falou, exato, essa casa é o tamanho certo. Você que vive com afilhado, tem um número de quartos para você receber a tua família. É uma casa que vai te dar pouca manutenção. E o principal, você não vir para casa é uma decisão fácil, porque é só você pensar na diária do hotel que você pagaria. Ancorou bem. Caralho, eu falei, eu adoro o custo fixo barato, mas qual é essa casa? Aí ele me mostrou a casa. Óbvio que tinha objeção. Eu falei, Gui,
mas eu ficar numa casa de vila, dentro do condomínio, eu acho as casas do lado muito perto. Ele falou, aí ele começou, não, cara, a tua é a última, olha a privacidade que você tem. Porra, cara, ele foi construindo, quebrando cada objeção. Ao invés de ele tentar me vender a casa, ele foi quebrando as objeções e me trazendo consciência e sabendo do meu perfil, sempre matematicalizando aquela parada. Resumo, comprei a porra da casa. Foi uma venda dele, não estava no meu radar. Eu lembro de eu indo para casa, quando eu vi a rua, eu falei, amor, muito longe, muito no canto do condomínio. Aí ele virou e falou assim, ué, mas não é você que quer privacidade? O canto do condomínio não fica passando o carro em frente à tua casa. Cara, sim, brilhante. Então, por isso que eu falo, o vendedor do futuro, cara, é um educador. É um educador. Tem um exemplo que eu dou, vou fazer uma brincadeira aqui. Brincadeira não, uma dinâmica com vocês bem rápida. Alguém está com um caderno aí? Me empresta um caderno aqui, alguém. Não precisa da música não, DJ. Porra, isso aqui tá um espetáculo. Rock in Rio dos eventos. Antigamente, vender era você chegar para cada um e falar quer. Eu chamo de vendedor da disposição. Porra, é o cara emocional, ele atura bem o não, ele vai para cima. Não, ele vai para o próximo, e sai oferecendo, alguém vai querer. Depois inventaram o spin selling. Era criar necessidade, lembra dessa porra? Cara, você está no evento, você quer um caderno? Porra, você vai para o colégio, você quer um caderno? A internet, ela foi responsável muito por isso. Por a gente começar a buscar o momento da jornada para fazer uma oferta. Então você criava necessidade. Hoje a venda, ela vai muito longe. Quem aqui quer viver muito? Quem aqui quer viver 150 anos? Levanta a mão alto para mim, por favor. Levanta, porra. Que vontade pequena, caralho. Todo mundo, né? Para a gente viver muito, turma. Silêncio, presta atenção. Para a gente viver muito, tem 3 pilares. Alimentação, exercício e sono. Sono. Quem aqui tem muita ideia, lembra de muita coisa na hora que está indo dormir? A hora que você senta na cama, você, puta, esqueci. Porra, quem tem? Vambora, vamos comigo. Caralho, todo mundo. Quem acorda e lembra de muita coisa, e aí alguém chama, tal, e aí você está sempre com o telefone ali para anotar do lado? Quem dorme com o telefone do lado da cama? É aí o problema. Se o telefone não for carregado a 2 metros da cama, as ondas magnéticas do carregamento fazem mal para a gente. Isso é um estudo de Harvard. Vocês podem pesquisar na internet. Esse caderno foi feito para você, que tem muita ideia, que lembra de muita coisa na hora que você está na tua cama. Ele tem a capa de borracha e aqui não tem 100 páginas. Aqui tem 100 lembranças de você para você fazer dinheiro. Imagina quanto dinheiro você não tem quando você esquece de anotar uma ideia. Imagina quantas ideias você não teve que poderiam virar um negócio. Imagina quantas ideias de clientes de follow-up que você lembrou, que tua mulher te chamou, que você foi na correria, que você esqueceu de mandar mensagem para o cara naquela hora. Esse caderno aqui tem 100 oportunidades de negócio para vocês e ele foi feito para ficar do lado da cama. O tamanho dele é para qualquer cabeceira. Alguém quer comprar o caderno? O que é isso? Isso é a gente sair do que a gente vende para vender. Isso é você educar o cliente. Quando eu trouxe a informação do sono, a minha autoridade com vocês foi por outro nível. Eu eduquei, eu passei uma informação. Naquele momento, o que eu fiz? Eu abri uma janela de oportunidade. Então não é mais sobre o caderno, agora é sobre longevidade. E um caderno para longevidade vale R$100, não vale R$14,90. Então, porra, uma casa para minha filha crescer na natureza, vale muito mais, porra. Não é uma casa só, é para minha filha crescer na natureza. O cara trouxe a importância da minha mulher grávida pisar na grama. Falei, caralho, meu irmão, vou botar grama em casa, porra. Então, hoje, Gui, com a tecnologia, a venda e o papel do vendedor mudou. Ele permite a gente a ter esse transmissor de conhecimento. Ele permite a gente a dar uma volta para no final do dia criar um nível de consciência. Então eu acho que, cara, observar, fazer boas perguntas, dominar os gatilhos mentais
e falar com coerência forja um vendedor excepcional. Gostei do caderno. Alfredo. Sabe que eu tenho uma história com ele? Eu tenho várias histórias com esse cara aqui, né? Esse cara aqui, ele me conheceu, eu era gigante, para não falar gordão, ainda sou gordo, mas gordão, era gordão. Ele, andava já assim, eu andava igual um mulambo. Então esse cara já me deu muita dica, muita mentoria, muita coisa assim. Esse cara foi o cara responsável por me transformar de um empreendedor de startup e um empresário. Depois eu conto essa história para vocês desse dia que foi um divisor de águas na minha vida em relação à marca pessoal. Mas uma das coisas, um dos momentos da minha carreira, sabe aqueles momentos que você lembra da tua vida? Que está no teu mapa ali, né? Foi quando eu estava fazendo mentoria com esse cara, eu dei uma ideia para ele, ele levantou da sala, bateu na mesa e falou, acabou. Esse dia eu falei assim, se eu dei um insight desse pro Guilherme Machado, eu tô pica mesmo, mano. Eu tô foda. Então, esse dia foi assim. Então agora, quando ele dá essa travada, entendeu? É quase um chupa-chat GPT, mano. Tô no jogo pra caralho. E hoje é assim, né? Todos nós aqui estamos ameaçados pelo chat GPT, entendeu? Então, se a gente não buscar conhecimento autêntico, irmão, fudeu. Então, quando ele dá a travada assim, eu falo, venci, 1-0 Alfredo. Alfredo, o modelo tradicional de operação imobiliária vem sendo pressionado por plataformas digitais, portais e consumidores mais autônomos. Na sua visão, como construir relevância e autoridade em um mercado onde o tráfego e a atenção já têm donos? Cara, o chat GPT tá bom pra caralho. Você comprou o pago, né? Você tá assinando, não é possível. Cara, excelente pergunta. Vamos tentar fazer um paralelo, mercado de carro. O mercado de carro é muito mais autônomo, vamos chamar de autônomo, do que o mercado de imóveis, concorda? Comprar um carro é muito mais fácil do que comprar um imóvel. Então, o mercado de carro hoje é altamente digital. Então, quando a gente olha o mercado de carro nos últimos 5 anos, se a gente voltar aos eventos de 10 anos atrás, 5 anos atrás, o mercado de carro ia acabar. Não existia mais concessionária. Não é isso? E o que aconteceu? Quais são as maiores concessionárias hoje do Brasil? Paito Motors, Vanguard, Avante, lá BH, TK, ou seja, ninguém estava olhando para criar marca pessoal, conteúdo e autoridade e se tornar um canal de distribuição tão relevante a ponto das pessoas quererem pagar mais caro para comprar um carro, mas viver aquela experiência, conhecer aquela pessoa. Essa é a real. Então, turma, a realidade, o sucesso sempre foi um lugar para poucos. Sempre. Nunca foi para todo mundo. Esquece, pode estar todo mundo aqui, pode todo mundo comprar mentoria, fazer curso, estudar, fazer os caralho, acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado. Não vai ser para todo mundo. O sucesso não é o que vocês estão dispostos a fazer. É a coragem que vocês vão ter de dizer não para muita coisa. É o que vocês vão deixar na mesa. O sucesso extraordinário vai ser se afastar da tua família, às vezes, durante um período. Vai ser sair de uma relação que não te impulsiona. O sucesso custa muita atitude difícil, o sucesso é muito caro pessoalmente. Essa é a verdade. O sucesso vai custar alguns anos da tua vida de diversão. Dificilmente, e é para pouquíssimas pessoas que conseguem com equilíbrio ter o sucesso. O sucesso não pertence ao equilíbrio. O equilíbrio, ele acaba se tornando um segundo nível de sucesso. Então, eu acho que no mundo imobiliário, como já está acontecendo, vão existir corretores que vão se tornar maiores do que imobiliárias. Vão existir imobiliárias que vão se tornar mais relevantes do que portal. E talvez a reputação de vocês e a autoridade
e a visão de plataforma que vocês transformem, faça o cliente de vocês comprar vários outros produtos além de imóvel de vocês. Vocês acham que no futuro, como já está acontecendo, os empreendimentos não vão ser muito mais de aluguéis, não vão ser, a JHSF, eu participo lá do negócio, cara, as casas que é aluguel, o foco não é mais vender, é alugar. Qual é a chance da gente nos próximos 10, 20 anos não morar no empreendimento da Amazon, não morar no empreendimento da Apple? Então, quando a gente olha para a disrupção verdadeira, o nosso trabalho, independente do segmento, é se tornar uma pessoa relevante. E se tornar uma pessoa relevante é ter competência para ter resultado, ter coragem para reverberar o teu resultado e gerar valor para a sociedade. E todos nós ganhamos uma ferramenta chamada Instagram, chamada LinkedIn, chamada TikTok, chamada YouTube, que permite a gente hoje a fazer isso com tempo. Então, é o investimento de tempo para você ter isso. Então, eu acho que, independente, e aí eu estou falei do meu corretor, o meu corretor, o que aconteceu? Quando eu contei do negócio que eu fiz da cobertura, aí o Nardon já virou e falou assim, porra, eu também quero ver um apartamento. Aí já, pegou ele vendeu lá outro apartamento por Nardon. Aí o Thales falou assim, porra, eu também estava pensando numa casa, vou pedir para ele procurar. Vendeu a casa para o Thales. Aí o Rafa da Tecla T falou, porra, adorei o prédio que você... Porque ele vendeu quase 50 milhões de reais em 6 meses no mesmo perfil. E eu virei para ele e falei, né, ele acabou se tornando próximo, óbvio que eu vendi alguma coisa para ele, que senão eu era um otário. Então na segunda venda eu já falei, mano, se tu não comprar o clube, tu é um retardado. Já entrei na cabeça dele. Mas eu virei para ele e falei, irmão, você tem que se posicionar como um caçador de negócio. Qual o corretor hoje que se posiciona do lado do comprador? Qual o corretor hoje que tira o chapéu e fala assim, porra, eu vou ser o teu negociador. Eu vou buscar um bom negócio para você. Porque talvez, se você olhar o bom negócio, cara, às vezes a tua comissão se torna barata. O quanto você conseguiu fazer o teu cliente economizar na compra? E aí, o teu cliente que hoje você tem aquele medo de, pô, meu cliente está pagando uma comissão muito grande para mim, e vocês sabem que sempre gera aquele clima, né? Sempre gera aquela situação, não é assim a vida de vocês? Até a comissão cair, você acha que vai ser entubado em qualquer momento? De repente, você está ao contrário, por quê? Porque ancorou a relação diferente. O cara não tá, eu não estou pagando 500 mil para ele, eu estou pagando 500 mil de uma economia de 2 milhões numa negociação. Então, a comunicação é muito poderosa. Eu acho que, óbvio, o comportamento do cliente está mudando, o cliente está cada vez mais com autonomia, porém, o consultor, a pessoa, faz muita diferença no negócio. Então, acho que todo mundo aqui nessa sala não tenham medo da tecnologia e da disrupção. Olhem para ela e entendam os novos hábitos que vocês vão precisar fazer para se tornar essa pessoa. E eu vou sair agora do mundo de vocês para dar o exemplo do mundo real. Roberto Salute, CEO do BTG Pactual, hoje tem o Instagram e posta selfie, é o rei da selfie, só olha lá. Toda reunião ele faz uma selfie. Fabrício Brois, presidente da Prozos, tem 400 mil seguidores, 4 horas por semana ele produz conteúdo. O Mariano da Vetex, agora meu sócio, há 4 anos eu falo para ele, esse Vetex dele começou a produzir conteúdo. Ou seja, a galera do mais alto nível de negócio, eu estou falando de pessoas que na física têm mais de 100 milhões de dólares de patrimônio líquido. Começaram a produzir conteúdo porque já aceitaram que a tendência é para esse lado. Que se você não se tornar um canal de comunicação, se você não se tornar relevante, você vai ser engolido pela tecnologia. E a única chance de se salvar é ser relevante. Se você não for relevante, você vai ficar na massa. E desde que o mundo é isso. Existe a massa e existe a sociedade relevante. Aproveitando essa deixa sua aí, de se tornar relevante, quero te fazer uma pergunta que me provoca bastante. Hoje em dia, no mercado, tem muita gente querendo palestrar,
gravar vídeo, fazer conteúdo, mas na hora de atender o cliente, ouvir uma objeção, pegar o telefone e vender de verdade, quase ninguém quer. Por que você acha que isso está acontecendo? E como a gente resgata essa essência comercial dentro das operações? Tá. Isso está acontecendo porque está aqui em cima o ser humano. Aí eu vou dar opinião, tá, galera? Não é estudo, não tem porra nenhuma disso. Eu estou dando meu pitaco aqui. Nós, por essência, todos nós, somos carentes. O produto que a gente mais quer comprar é amor. É ser amado, é se sentir amado. Não é isso? A gente anseia por isso e tudo que a gente faz é nessa direção. Essa é uma grande verdade. Eu ouvi até uma vez a Anitta falar, acho que foi a única coisa que eu ouvi ela falar que tinha razão. E graças a Deus ela não fez essa porra virar uma música. Então, quando você começa a ganhar seguidor, quando você começa a se tornar relevante, você começa a transbordar esse sentimento, você começa a receber muito isso. As pessoas começam a querer estar perto de você, as pessoas começam a te parabenizar, você começa a ser elogiado. E esquece, todo mundo aqui no colégio queria palmas, queria parabéns, queria estrelinha. Não era sobre tirar 10, era a professora dar estrelinha. Não era sobre estar participando do trabalho, era sobre apresentar e ter protagonismo. Então, isso é um comportamento natural. O nosso instinto vai levar a gente nessa direção. E aí é natural que a gente adora as pessoas alimentando o nosso ego, falando da gente. Então, eu vivo isso às vezes, né? Quando, por exemplo, o Thales é cancelado lá, aí metade, quem quer meter o pau, não vai meter o pau nele. Mas a metade vai falar, porra, não fica assim não, você é o cara. Aí o negócio que era para tu cair na real, inverte e começa a falar, tá vendo, eu estava certo. Pô, então, é sempre assim, a vida é uma armadilha. Quando você está errado, as pessoas vão falar, não, porra, continua, vai lá, não sei o que lá. Por quê? Porque a maioria delas quer ver você se fuder. Essa é a real. Então elas vão pegar e vão ficar te alimentando. Vão falar, isso mesmo, irmão, não desiste não, concordo contigo. Poucas pessoas vão ter coragem de falar assim, irmão, tá fazendo cagada, mano. Não precisa fazer isso para chegar onde você quer chegar. Então é muito fácil, hoje a internet, você quer gerar polêmica, por quê? Porque você quer gerar movimento e quer receber mensagem. Você quer postar suas conquistas porque você quer receber parabéns. Então, esse é um comportamento previsível. É um comportamento previsível. Então, a gente precisa saber equalizar o que é o momento de reverberar e o que é o momento de realmente, cara, se manter na execução do negócio. Ontem, a Viola Davis, que a gente trouxe para o Vertex Day, estava entrando no palco e eu estava negociando, eu tive que sair do evento para ligar para um fornecedor que a gente estava negociando com o G4, uma fatura de R$500 mil, e eu estava tentando negociar com ele 200 mil de permuta. Por quê? Porque até hoje eu me envolvo na negociação. Porque é isso que vai me fazer evoluir como vendedor. Porque vendas não é o que vocês estão consumindo aqui, é o que vocês estão fazendo no dia a dia. Essa é a real. E um vendedor está sempre vendendo. Eu desafio vocês, sabe qual é o momento de maior treinamento de um vendedor? Quando vocês estão comprando coisa para vocês na vida de vocês. Você é foda mesmo, foda, sou brabo. Quando você entra para comprar uma parada para tua casa e tu negocia até o fim. Um dia eu fui comprar a planta para minha casa nova. Aí falei com um cara, tal, troquei ideia. Pô, como é que funciona, tal, papapá. Eu fazendo esse pincel com ele, né, tentando enrolar. Aí, porra, beleza, né? Aí ele pegou e mandou orçamento. Primeira coisa que eu faço negociando uma parada é falar, porra, isso sem nota, é quanto, irmão? Para testar o quanto o cara é leal. Sempre pergunto, isso sem nota, por quê? Porque eu já vou saber em qual CNPJ ele está enquadrado. Já sei qual é o imposto dele. Aí ele falou, porra, irmão, não faço sem nota. Eu falei, tá bom. Quanto de desconto você consegue? Qual o fluxo você consegue me fazer?
Aí ele, porra, consigo te fazer em 4. Eu falei, porra, 6, vamos em 6. Pô, sou público, não vou ficar te devendo, caralho. Tu usa tudo, irmão. Usa o que tu tiver. Imagina eu te dever, tu falar pra internet que eu tô te devendo. Eu vou te pagar, vamos fazer em 6. Porra, 6 não dá, vamos 5. Falei, 6. Para fechar, vamos em 6. Definir o fluxo. Aí eu falo, mas esse valor não dá. Esse valor não dá, o que dá para melhorar, Aí ele, porra, não dá para melhorar nada. O orçamento acho que era 66 mil e pouco. Primeira coisa que você tenta, anota aí, arredondamento. Se tu é pica, tu convence o cara a arredondar. Você vira para ele normalmente e fala assim, cara, eu tenho toque, mano, não dá para fechar 66, tem que ser 60. Parada atrás é energia ruim, o caralho, não tem como, não é o meu número na astrologia, precisa arredondar essa porra. Aí ele, porra, arredonda para 70 então. É sempre assim, eles vão falar isso. Aí você fala, cara, mas não dá, cara, 6 é meu número da sorte, pode ver aí no site, caralho. Aí você vai enrolando ele, por quê? Porque o tempo vence a venda. Por quê? Porque a pessoa quer fechar, porra. Então, quando ele vê que você tem tempo, fudeu. Toda negociação é ruim quando tu não tem tempo. Sempre negocie com tempo. Aí virei para ele, ele falou, porra, não dá. Eu falei assim, tá bom, 65 em 7, então. Já abri mais uma parcela. Ele falou, não dá, mas 65 em 6. Eu falei, beleza. Mas o que você vai me dar de brinde? Ele tem que ver que tu é embaçado, porra. Tem que ver que tu é embaçado. O que tu vai me dar de brinde? Ele, como assim brinde, mano? Eu vendo planta. Eu falei, foda-se, me dá um buquê para minha mulher, mano. Dá um buquê para dar para minha mulher, mano. Já economizei 500. Tudo é matemática. Para eu ganhar 500, o G4 tem que lucrar 1.500. Para o G4 lucrar 1.500, ele tem que vender 5.000. Então eu tirei o esforço de vender 5.000, porra. Ganhei o buquê. Aí vem o brabo, que é tu vira e fala, tu tem cashback? É, porra. Aí o cara virou pra mim e falou assim, mano, cashback em planta? Eu virei pra ele e falei, porra, eu quero usar meu cashback pra dar uma árvore pro Thales de Natal. Porra, amanhã eu compro outra casa, quebro uma árvore, por que eu não vou gerar um crédito na empresa do cara? Então, esse é o momento que você se faz vendedor, que você treina. Então não é sobre só vender, pegar dinheiro, não. Você está respeitando o teu dinheiro? Você não vive de venda? Ou seja, cada R$1 que você tem que ganhar de comissão, olha o trabalho que você tem que ter. Porra, aí tu não vai negociar a porra que você está comprando? Meu irmão, pode ser um casaco, a camisa, pode ser o que for, mano. Eu vou pedir brinde, amostra grátis, vou pedir os caras, só para quem está me atendendo saber, esse filho da puta é vendedor. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que é verdade, vocês sabem, um vendedor respeita outro vendedor. Então, no final do dia, aquele cara vai sair de lá te respeitando. E é nesse momento que você está construindo autoridade de verdade, não é no Instagram, não. Ó, ganhou elogio, hein? Chat GPT até se perdeu ali. Foda essa, hein? Essa foi foda, hein? Porque a gente vai ganhando dinheiro, o vendedor, ele vai ganhando dinheiro e vai ficando frouxo, porra. Vai querendo usar o dinheiro como ferramenta. Aí paga mais caro, sai dando gorjeta. Caralho, tu é vendedor, porra, dá valor pra essa porra, negocia. Tem que honrar os outros, fazer, mas não é, porra, não é essa maluquice não. Por quê? Porque o vendedor é um refém do trabalho dele, porra, a gente tem que trabalhar para ganhar. Então, se a gente uma hora perde essa relação com o dinheiro, a gente perde a nossa essência. Aí a gente, vira vendedor Nutella. O vendedor tem que ter tesão de fazer dinheiro, porra. E fazer dinheiro você faz comprando ou vendendo. Essa é a parada. Vender é um estilo de vida, porra. Qualquer coisa diferente disso, tu é um profissional autônomo, foda-se. Bicho, boa parte dos líderes do setor sente dificuldade em formar times engajados e produtivos, especialmente como corretores de imóveis que operam independentemente, que são independentes. Que tipo de estrutura e cultura você acredita que sustenta times de alta performance nesse cenário? O que sustenta um time de alta performance, é
rotina, os rituais e a cultura. A cultura é você viver aquilo que você fala, né? Só que tem um problema muito grande, porque a cultura, ela não é algo para todo mundo. Então, é muito parecido com uma religião. Não é para todo mundo. Cada um vai buscar a tua forma de acreditar. Então, você só vai conseguir sustentar um time de alta performance, uma cultura forte, se você definir muito bem qual é o perfil da pessoa que tem que fazer parte daquilo. Se você não definir esse perfil, e aí esse é o desafio das imobiliárias, porque dentro do teu corpo de corretores, você tem diversos estilos de pessoas, crenças muito diferentes. Então, de duas uma, ou você define muito claramente qual é a tua cultura, qual é o perfil, quais os valores e princípios que as pessoas que vão trabalhar com você precisam admirar, respeitar e trabalhar para, ou você precisa realmente entender que você vai ter que separar o teu corpo ali de corretores em squads e vai poder ter rituais e forma de trabalhar diferente e gamificar as pessoas ali dentro disso. Mas a definição de pessoas, os rituais que você faz, são fundamental para manter um time. Alta performance não é software, não é ferramenta, isso ajuda, mas é a cultura, mano. É como a galera usa as coisas e não as coisas que elas usam. Cara, dá um exemplo aí de dois rituais aí do time de alta performance, dentro de uma operação. Dois rituais. Um ritual, acho que muito importante, né? Eu falo que é a segunda do direcionamento, né? Então, a segunda ali, você direciona o time, você aterriza esforço e resultado, fala, cara, para a gente conseguir esse resultado essa semana, a gente vai precisar desse esforço. Esse é um ritual, na minha opinião, super importante. Aí você tem o daily, que são as reuniões diárias no final do dia, que precisam ser rápidas, só para todo mundo estar na mesma página. Você tem o all hands ali semanal, para você conseguir passar uma mensagem para o time e também colocar todo mundo no mesmo nível de engajamento. E um ritual que eu gosto muito é a quarta final do dia ou a quinta de manhã, que é quando você efetivamente ali entende como você está na semana para você ativar o teu plano de contingência, né? Então, a reunião de sexta, ela serve para nada. Se deu certo, vai acabar num bar. Se deu errado, vai acabar no bar. Por motivos diferentes, mas vai acabar no bar. Então, isso não é uma reunião produtiva. Então, a gente tem que... Em Nova York agora, conversando com os CEOs, com os founders, eles falaram muito claro. Cara, o que é uma reunião de projeto / uma reunião de trabalho? Reunião de trabalho não tem papozinho, mimimi. Cara, qual o objetivo? O que a gente precisa discutir para chegar nesse objetivo? A reunião de projeto, aí é para dar opinião, é para dar contexto, Então, trazer esse nível de produtividade também vai fazer muita diferença. 82% da alta performance está na comunicação. Está na forma que você se comunica com o teu time. Então, comunicação é ser mais objetivo, ser mais pragmático, ter menos gerúndio. É uma série de coisas ali para que realmente você consiga ter mais direcionamento do que debate. Senão toda conversa, meu irmão, vira uma loucura do caralho. Todo mundo dando opinião. Aí eu chamo isso na minha aula, que a empresa vira um condomínio. Igual reunião de condomínio, todo mundo tem uma opinião. Tem uma máxima que a gente fala no G4 que é o seguinte, para você poder dar opinião, você tem que ter 100 horas de trabalho. Se tem 100 horas daquele assunto, você pode dar uma opinião. Não tem, cala a boca e vamos seguir o barco. Só executa. Porque senão é muita gente dando opinião sem contexto. E não serve para nada opinião sem contexto. Boa. Aproveitando esse gancho aí, se você tivesse hoje de abrir uma imobiliária com a ambição de torná-la referência nacional em 3 anos, o que você faria nos primeiros 90 dias? Eu estou abrindo do zero ou eu... Abrir do zero. Abrindo do zero? Que pique, hein? Foda, hein? Chat GPT, filha da puta hoje. Deve ser o chinês essa porra. Cara, se eu estivesse abrindo hoje, acho que a primeira coisa, eu me posicionaria como empresário, criaria uma rede social, tentaria produzir conteúdo não só falando de imobiliária, mas falando de lifestyle, de bastidor,
já tenho sucesso, né? Como empresário, assim, como profissional. Estou entrando no mercado. Então, porra, com certeza produziria conteúdo ali como empresário para acabar me tornando um canal. Entraria em comunidades de negócio para poder ter associação de marca. Então, pô, provavelmente entraria na tua mentoria, olharia alguma outra do mercado para ter associação de marca e tá, obviamente, entrando na audiência dessa galera. E aí eu faria 2 movimentos. Um, estar em um movimento do mercado, para criar autoridade no mercado. O outro faria alguma coisa fora do mercado para furar a bolha, para não ser visto só como um cara de imobiliária. E eu me tornaria uma marca pessoal e um canal. Não é que eu seria o garoto propaganda da minha imobiliária. Eu seria um produto. Eu usaria a minha autoridade para construir a marca da minha imobiliária. Olharia ali, obviamente, recrutaria um time de corretores, buscaria criar uma partnership para tentar trazer corretores estratégicos que já têm autoridade para mandar uma mensagem por recado, que não é a minha imobiliária, é uma imobiliária do mercado. Faria um partnership, né? Ou seja, faria um modelo onde esses caras teriam participação da imobiliária de alguma maneira, mesmo que comprando ela no tempo, com resultado. Usaria esses caras botaria alguém de RH dentro dos cursos de vocês para recrutar bons corretores. Aqui é maquiavélico, meu irmão. E provavelmente... Lógico, esquece, patrocínio os caralho, estaria no palco e tal. Óbvio, isso aí já estava aí, ia rolar permuta, alguma coisa. E eu usaria esses grandes corretores para construir marca da imobiliária. Então, faria um contrato com eles de imagem, onde os canais deles pertencessem à imobiliária, para poder... Então, repara quanta coisa eu falei que é mais jurídica do que marketing. E criaria um time de audiovisual na imobiliária para me diferenciar no conteúdo produzido da minha imobiliária. Faria um treinamento de captação por iPhone e pegaria algum software de edição de vídeo para os corretores, investiria muito em conteúdo, não só para minhas redes, mas para os canais. E faria um bom evento de lançamento. E faria o seguinte, eu faria uma agenda para transformar a imobiliária numa plataforma de relacionamento. Então, faria, tipo, confraria de vinho, faria várias microcomunidades nichadas por segmento. Botaria meus vendedores para malhar na melhor academia da cidade, em bairros diferentes, talvez. E, para fechar, estruturaria o meu marketing de 3 formas diferentes. Ficar muito grande no meu mercado, ficar muito grande... Eu faria o marketing da minha imobiliária por bairros. Então, porra, se eu fosse uma imobiliária de São Paulo, porra, Alphaville tem muito outdoor, porra, vou fazer outdoor. Pinheiros, não tem muito outdoor, porra, pegaria uma loja de rua. Então, criaria, de acordo com o meu orçamento e meu negócio, estratégias de marketing por bairro, município e cidade. ChatGPT, né? Alfredo, e para gerente, bicho? Head comercial hoje numa operação, na sua percepção, quais são as principais competências que esse cara precisa ter para entregar resultado? Ele tem que ficar muito bom de raciocínio lógico. Raciocínio lógico é técnica, é treino. Ele tem que ser muito bom de CRM, então ele tem que aprender muito a operar o software. Ele precisa sair da bolha dele, ele precisa aprender com outros segmentos. Então, hoje, quando eu penso assim, CRM, quem é o cara melhor para ensinar CRM para alguém? Porra, alguém que toque CRM de pet shop. Por quê? Porque o cara vende ração todo mês para o mesmo cliente, né? Então, porra, como é que eu aprendo com um cara de pet shop a operar um CRM? Então, se eu ficar só consumindo conhecimento do meu mercado, eu vou buscar o padrão e o vício do meu mercado. Não tem inovação nisso. Então, eu faria um intercâmbio intelectual. Ele tem que ser bom em oratória, porque ele tem que saber alinhar o time, e o alinhamento vem através da comunicação, então ele tem que fazer curso de oratória, ele tem que moldar a oratória dele,
tem muito gerente que é fantástico, mas na hora dele falar com o time ele é uma merda, e aí ele perde protagonismo para um bom cara que fala para o time. Né? Eu falo isso, cara, todo cara que promove o melhor vendedor a gerente, ele perdeu o melhor vendedor e tem um gerente merda. Então, gerenciar não é sobre ser o melhor, é sobre criar os melhores. Então, ele precisa treinar para aprender, como é que ele metrifica trabalho, como é que ele opera software, como é que ele cria time, como é que ele motiva. Então, cara, oratória é uma das coisas mais importantes para um gerente poder se tornar relevante naquele negócio. E não tem jeito. Tem mais, mas no final do dia, gerente lidera de duas formas. Ou por cargo, cadeira, por chefia, ou por admiração e exemplo. A pura admiração e exemplo move uma legião. A por poder, ela está sempre ameaçada a um golpe de Estado. Então ela gasta muita energia administrando pecuinha do time, controlando aquele vendedor que acaba sendo detrator do teu trabalho. Então, o quanto mais ele conseguir liderar pela admiração, pelo respeito, pelo exemplo, mais output ele vai extrair disso. Legal. E em cima disso que você está falando, como é que você vê plano de carreira hoje dentro de uma operação? Vamos botar assim, o plano de carreira, seja na parte operacional, seja na parte tática. Como é que você desenvolve, ou se você desenvolve plano de carreira hoje dentro de uma operação, o que você acha disso? De ter uma construção de um plano de carreira? Eu acho que no final, todos nós aqui, os melhores, vou falar, podem me julgar mal agora, mas quero que vocês tirem o preconceito da sala. Eu falo para o meu time que a pessoa foda, ela não é motivada pelo boleto. Todo mundo aqui que trabalha com venda já ouviu isso de alguém. Você tem que, tomar dívida, acreditar, caralho, bababá. As pessoas extraordinárias, elas são motivadas por sonhos, não por boletos. A cultura foda de venda é quando o teu vendedor trabalha e bate meta por um sonho, não para ele pagar a conta dele. Você sempre vai atropelar o teu cliente. Você sempre vai priorizar o dinheiro. Lembra do início do que eu falei? Se a tua empresa segue o dinheiro, o teu vendedor segue o dinheiro, aonde o cliente vai ficar no centro? Nunca. Então, Gui, eu acho que o plano de carreira, ele é só uma ancoragem de futuro. E as coisas mais extraordinárias, elas são quando a gente está trabalhando por um futuro, e não quando a gente está trabalhando para pagar uma conta do presente. Não para quando a gente está trabalhando para pagar uma dívida do passado. Então, por isso que eu falo, essa é a única forma? Não, tem cara que é motivado por criar dívida. Mas essa não é a forma das pessoas que encantam. Porque essa pessoa, ela transborda ansiedade. O cliente sente isso. Ela está sempre apressada. Ela está sempre sem tempo. Ela está sempre falando de negócio. Então, cara, eu acredito muito que o plano de carreira, ele é para você ancorar onde a pessoa pode chegar. E quando você cria essa relação para o futuro, e foi a frase que a gente ouviu no IPO da Vetex, quando a gente abriu o capital, que eu acho que para mim define a vida do vendedor. A gente precisa aprender, exercitar, a ter mais paixão pelo nosso futuro do que orgulho do nosso passado. Então eu acho que o plano de carreira ele serve para isso. Por quê? Porque o papel da empresa é ser uma plataforma de desenvolvimento da pessoa. E muitas vezes é a empresa ter a coragem de identificar que aquele cara, ele tem um potencial de ser muito maior do que a empresa. E aí ele, como dono, ele tem que pensar, cara, como eu posso fazer parte do projeto desse cara? Então todas as empresas, XP, BTG, quando ela vê que um sócio tem um potencial muito absurdo, ela não quer limitar para travar esse cara no negócio. É o contrário, ela quer falar, cara, como é que eu mostro valor para esse cara a ponto dele sair daqui, querer abrir um negócio e eu ser sócio dele? Então, uma imobiliária, na minha cabeça, galera, na minha cabeça, posso estar falando merda, tá? Então, na minha cabeça, um dono de imobiliária hoje, ele tem que estar olhando para os corretores dele, para os gerentes e falando assim, porra, esse cara tem potencial para ser maior do que eu. Eu não posso ser o limitador desse cara.
eu preciso ser o sócio desse cara no futuro. Como é que eu gero valor para ele a ponto dele virar e eu ser a ferramenta que vai abrir um outro horizonte e eu vou me tornar? E aí, ao invés de eu ser dono fodão da minha imobiliária, eu vou ser dono da minha imobiliária e sócio de 5 donos fodas de imobiliária. Eu prefiro ser dono do rabo da baleia do que ser dono de um peixe grande. E isso é uma disrupção muito grande, porque o dono de imobiliária, ele tem por comportamento ser o rei, o dono do reino, o senhor feudal. E aí ele começa a limitar, só que não se para um potencial, não se limita a alguém obcecado. Então você vai perder esse cara. Então você está mais preocupado em botar uma porrada de medíocre do que em gastar tempo com as pessoas excepcionais. E é melhor você ter 20, 30, 40% da empresa de um cara excepcional que pode ser maior que você, do que você ser 100% de uma empresa lotada de medíocre. Mas isso é uma baita disrupção, né? Porque, principalmente no mercado imobiliário, o dono de imobiliário é muito escasso. Ele tem muito medo. E foi o que você disse, ele tem que ser o rei. É o senhor feudal. Mas é o que eu falei. Aonde está esse conhecimento? Está em conhecimento jurídico, de você entender como é que são os contratos, como é que você pode fazer isso, de você entender, cara, como é que é um partnership do banco. Dono de imobiliária não pode só ficar querendo saber como é que faz imobiliária. Não pode só querer, tem que sair da bolha. Então, quando você olha para o G4, a gente é uma empresa de educação que vende igual um varejo, se organiza igual uma empresa de tecnologia. Então é isso, entendeu? Porra, tem uma imobiliária grande, tem um time de marketing, pô, tem um time de conteúdo. Porra, você está treinando o teu corretor só a vender. Você tem que treinar o teu corretor a se vestir bem, caralho. Quem é dono de imobiliária aqui? Beleza. Grande parte. Quem tem convênio com uma Aramis para os caras terem desconto para comprar uma roupa maneira? 1, 2, 3. Eu vou fazer um negócio, ó. Todos os teus clientes, eu vou conectar com o dono da Aramis para ter um convênio para o corretor comprar roupa mais barata. É isso que eu estou falando. Você é uma plataforma para o teu corretor ser melhor? Se vestir melhor, falar melhor, comprar vinho mais barato para tomar com o cliente? Animar, é porque eu sou advisor da Aramis, já estou vendendo, né? Filit, vamos? Vale? Filit, então, para as corretoras. Pronto, senão vou ser cancelado igual o Thales. Hermès, descontinho, cashback. Ai, esse aí eu não consigo nem brinde, esse aí eu paro no parcelamento, eu não consigo nenhum produto. Ô, Fredo, pegando essa dica sua aí, cara, qual é o melhor caminho? Porque hoje eu vou abrir uma imobiliária, por exemplo. Eu estou muito operacional, tático, estratégico. Eu entro numa roda de rato ali que eu não consigo sair do imóvel, sair da necessidade de venda para gerir essa operação de uma forma diferente. Dentro da jornada que você já passou, que você vive, quais são os 3 pilares que a gente pode alocar como os principais de identificação de, cara, eu estou saindo do operacional, estou indo para o tático. Cara, estou saindo do tático, estou conseguindo ir para o estratégico. Quais seriam os 3 principais KPIs para eu conseguir identificar que eu estou crescendo, que eu estou estruturando melhor a minha empresa, ou que eu estou saindo de dono de imobiliário para virar um empresário? Gui, eu não sei se tem KPI, eu acho que pode ser muito específico. Vocês precisam ser gestores da agenda de vocês. A gente acaba aceitando todos os compromissos e querendo se meter em tudo, e tocando tudo, e querendo participar de tudo. A gente passa a achar que gestão é controlar a informação. Então, talvez o input que eu posso dar aqui para a galera cara, olha para a tua agenda. Você gasta 1 hora, 2 horas por semana pensando no teu futuro? Escrevendo o teu futuro? Você passa 1 hora da agenda olhando para os teus números?
você passa 1 hora da agenda olhando para o teu CRM, olhando para o teu perfil de cliente. Então, criar esses momentos, esses rituais ao longo do ano. Qual é a viagem que você faz para beber em fontes diferentes? Vou além. Qual é hoje o calendário que você alimenta a tua ambição? Todo ano, puta galera, acho que a gente está num ambiente super seguro para falar sobre isso. Acho que quem me acompanha na rede social, quem conhece o G4 aqui? Boa. Vocês acompanham a gente assim, puta, nossa vida é quase pública, acho que todo mundo sabe aqui, puta, a gente tem uma grana, a gente tem dinheiro e tal. Mesmo assim, cara, eu exercito a minha ambição. Todo ano eu tenho uma viagem específica com a minha esposa, que a gente, pega um hotel um pouco melhor, que a gente pega um carro um pouco melhor, que a gente está sempre, cara, exercitando a ambição. Por quê? Porque o sucesso, ele vai colocar a gente numa zona de conforto. Então, se eu não tiver essa disciplina de alimentar a minha ambição, seja com um relógio, com um hobby, com um negócio, para você ir desbloqueando, você vai entrando no débito automático. E a pior coisa que tem, mano, é quando você tem mais tesão em ter dinheiro no banco do que em construir. Então, eu não estou falando, podem encontrar felicidade na estabilidade, e está tudo bem, a felicidade é uma palavra que cada um aqui tem um significado. E ela normalmente muda ao longo da nossa vida. Mas o mais importante é a gente ter agenda para as coisas importantes. Então, cara, alinhamento societário, olhar para a tua base de cliente, olhar para os teus números, olhar para a tua área de compras, sabe? Colocar essas agendas importantes. Pode ver o Adib, o que ele está postando agora? A agenda dele. A agenda, ela vai ditar muito o nível de sucesso que você vai ter. Porque todo mundo aqui tem uma coisa chamada banda mental. E tem determinadas coisas na nossa vida, exponenciais, que elas precisam de horas de pensamento para que você encontre uma solução ou tenha uma ideia. Você não vai conseguir ter uma ideia daquele assunto se você não criar o ócio, se você não ficar sentado olhando para aquele assunto durante 4 horas num dia. Então tem ciclos que você pode ter uma agenda cheia de eventos, cheia de coisa. Tem ciclos que você precisa estar mais focado. Então a gestão, ela é cíclica. Então é muito importante que quem esteja liderando uma operação administre muito bem a tua agenda. Desafio da porra isso, né, cara? Porque senão você vai ser levado pelo compromisso. Vai sempre ter compromisso, galera. Esquece. Imagina hoje, quantos jantares eu não recebo que são importantes. Quantas coisas. Então, cara, aprendi isso com o Guilherme Benchimol. Às vezes é tudo cronometrado. Porra, eu vou passar ali, mas eu vou ficar 30 minutos. E aí você vai encontrando a alta performance nesse compromisso com a tua agenda. E aí você vai, cara, eu vou fazer, mas eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer, mas eu vou fazer assim. E aí é o que eu falei, vai surgindo uma série de eu vou participar, mas a parada tem que ser assim. Senão, você vira aquele... Porque assim, vamos lá, todos vocês que levantaram a mão como dono de imobiliária, desculpa, galera, mas provavelmente, tá? Não quero cagar regra, a maioria de vocês, a empresa de vocês vive para mostrar o trabalho que eles estão fazendo. Não é para mostrar o resultado, porque resultado nem precisa se mostrar. Resultado relevante é percebido. Aí o teu time está lá, ô Guilherme, olha o que eu fiz aqui. Ô fulano, pô, isso aqui deu 2 horas de trabalho. Aí você não trabalha, você está sentado numa cadeira que a empresa precisa te provar trabalho para eles terem segurança do emprego deles. Resultado relevante é percebido, não precisa nem ser apresentado. Essa é a verdade. Então avaliem, o meu time quer me mostrar trabalho ou quer me apresentar resultado? O que vocês acham que é hoje o dia a dia da operação de vocês? Porque senão você na verdade é um muro para as pessoas irem lá rezar. Olha o que eu fiz aqui, olha o que eu estou fazendo, olha, eu estou fazendo isso aqui. Vocês já sentiram isso? Que a galera às vezes tem uma ideia óbvia e o cara bate na tua sala só para falar o que ele está fazendo? Por quê? Porque você tem uma cultura carente emocional. Então a validação do chefe
é super importante para a pessoa ter confiança e se sentir produtiva. Por quê? Porque você está aplaudindo o esforço e não o resultado. E aí querem te mostrar o trabalho e não o resultado. E quantas pessoas vocês conhecem que trabalham pra caralho e não tem resultado nenhum? A maioria. Trabalhar pra caralho não garante resultado extraordinário. O que garante resultado extraordinário é trabalhar certo, é fazer a diferença. Então, quando os caras às vezes mostram lá, pô, a galera tá saindo do escritório tarde, olha que do caralho. Que merda, né? Pô, depende. Ele tá saindo tarde porque ele tá descendo 5 vezes para fumar? Ele tá saindo tarde porque ele fica ouvindo Spotify e gasta 3 minutos para escolher a música cada hora que ele troca a porra do Spotify? Então, no final do dia, isso é cultura de alta performance, entendeu? É mostrar pra galera que, cara, não é sobre a quantidade de horas, é sobre a diferença que o que você faz gera. E aí é uma decisão. Isso aqui que eu estou fazendo vai gerar qual output de resultado? Vale a pena eu fazer isso aqui? Senão você é controlador, você não é gestor. Alfredo, bicho, muito obrigado pela conversa. Foi irado, né, pessoal? Show. Para finalizar, cara, deixa uma mensagem aí para essa galera que está aqui com a gente aqui nesses 2 dias do QR Summit 2025, para que, de alguma forma, eles consigam ser provocados da necessidade de ter essa mentalidade de cultura de alta performance, de diferenciar trabalho de resultado, mas não somente saber a diferença, mas ter vontade de entrar, potência para entrar, energia para entrar nessa cultura de alta performance. Primeiro, eu queria te agradecer por estar aqui. Agradeço, irmão. Agradecer pelo trabalho que você faz. Você foi um dos caras que me inspirou como influenciador de vendas na época, a começar a produzir conteúdo da X-Tech na época. E para mim, ver o teu sucesso, cara, é uma honra. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada, é que não existe nada que seja mais sucesso do que você ser feliz pelo sucesso do outro. Então, parabéns pelo teu trabalho pra caralho. Cara, turma, a mensagem que eu posso deixar para vocês, eu falo isso para o meu time. Quando tem um evento, tipo o G4 Valley, o sucesso começa na noite anterior. Começa você se alimentando bem, para não ficar doente, a semana toda. Você dormindo bem, você acordando cedo, você tomando um banho gelado, você ficando em jejum, se é assim que você funciona melhor, você comendo, se é assim que você funciona melhor. O jogo, a vitória, ela acontece para quem se prepara. A vitória, o time campeão, é porque teve a melhor preparação. A coisa que faz uma equipe na Copa do Mundo ser foda é o quê? Como é que é o nome daqueles 40 dias antes lá? Concentração. Você está se concentrando para entrar em campo? Você está se preparando para ir para a tua melhor reunião? Ou você só está indo? Então, se vocês querem jogar o jogo da produtividade, da alta performance, se vocês querem ser acima da média, se preparem, pô. Se preparem como profissional, se preparem como pessoa. Aumenta o repertório de vocês. Não é só sobre treinar, é sobre se desenvolver. Sobre se desenvolver é você conhecer coisas novas, é você visitar coisas novas. Peguem o celular de vocês, olha ali na barra embaixo. O ChatGPT está ali? Está salvo ali? Ou ele está na 3ª página? Porque já tinha muito aplicativo. Se você não está usando mais o ChatGPT, não é o aplicativo mais usado do teu telefone, você está usando ele errado. Você está usando ele pouco. Então, se preparem. O vendedor, o vendedor é o atleta que vive do esforço próprio, é sobre o preparo mais do que sobre o jogo. Então se preparem. Eu sei que para eu estar aqui e dar o meu melhor, eu não podia tomar café da manhã, porque eu funciono melhor em jejum. Então não importa o resultado que eu tenha, eu fiz jejum para estar aqui, para entregar o melhor para ele. Invista um tempo nisso, que isso faz toda a diferença. E a frase que eu falei já, mas que eu sempre fecho,
A atitude é a melhor estratégia. Não tenha medo com o erro. Não terceirize a relação com o teu cliente. Se você vive de vendas, seja organizado, pratique a disciplina, alimenta a ambição, estuda o teu cliente, organiza as informações. Se vocês estudarem o mesmo número de horas que um médico, se vocês forem organizados o mesmo nível de um advogado, vocês vão ganhar mais dinheiro do que eles. E lembra, vocês podem hoje estar no mundo imobiliário e amanhã vocês estarem em qualquer outro segmento. O primeiro produto que o cliente compra é vocês. É a tua fala, é a tua postura, é a tua roupa, é o teu cabelo, é tudo. Então, aceitem isso. Eu não estou mandando aqui ninguém se vestir igual o Guilherme. Encontrem a identidade de vocês, mas olha no espelho e fala, porra, eu me compraria? Ai, Alfredo, mas isso é muito raso. Essa é a verdade. A pessoa está te comprando o tempo todo. O teu corte de cabelo, a tua barba, o acessório que você usa. Estou mandando ninguém aqui comprar relógio réplica, não estou ninguém aqui mandando o seu que ainda não é. Dentro da realidade de cada um, dentro da identidade de cada um, entenda que você é a porra do produto. E isso vai mudar o jogo. Não é sobre a marca de roupa que você está usando. Às vezes é sobre a combinação de cor que você está usando para a ocasião certa. As pessoas querem estar do lado de pessoas maneiras. Pessoas maneiras não podem vender o tempo todo. Se tornem pessoas mais interessantes do que interesseiras. Agreguem valor para a sociedade e a sociedade vai dar um jeito de deixar vocês ricos. Obrigado, tamo junto. Show!